eu sou Melissa Azevedo, advogada, especialista em direito das famílias, e esse é mais um vídeo dos que foram disponibilizados à minha turma de mentoria em direito das famílias. O tema de hoje é como lidar com as frustrações nos processos envolvendo o direito das famílias. Para começar, eu te pergunto, quais são as suas frustrações hoje em dia? Você não sabe? Pois é, às vezes são tantas que a gente não identifica, mas eu vou tentar te ajudar a identificar algumas. Você sente que seu trabalho é julgado sempre improcedente? Quando você defende o pai é ruim e quando defende a mãe também? As partes nunca têm dinheiro para pagar o que o seu trabalho vale? Você parece estar envolto em mentiras, não confia nas partes, não confia no juiz, não confia no promotor, não confia em ninguém? Fica indignado que ninguém vê a verdade? Sofre pelos seus clientes e teme pela vida das crianças envolvidas? Quer abraçar o mundo e atender todas as mães em situação de vulnerabilidade? Quer participar de projeto, de ONG, de coletivo, de comissão da OAB e não tem tempo para tudo isso? Quer ler, estudar e sente que não tem tempo para nada? Vou te dizer, eu já passei por isso. Na verdade, eu passo por isso muitas vezes e já tive muitas dessas frustrações. E eu quero que você tenha uma coisa em mente. Até os super-heróis precisam descansar. Não é errado se sentir frustrado em algum momento, sentir que, talvez eu tenha que fazer um concurso. É só procurar qual o gatilho e por qual razão esse gatilho está aflorando em cada situação. E claro, procurar uma forma de superar. Por isso que eu vou estar aqui trabalhando com vocês na mentoria, para identificar por que você está tão frustrado e tentar resolver de forma criativa e definitiva, para que nas próximas situações que se dê, você pense, não, eu já sei como resolver isso. Agora, já que a gente já falou de algumas frustrações específicas, eu quero te lembrar outra coisa. Você é foda, com perdão da expressão, mas você é foda. Você passou numa das faculdades mais puxadas que existem, e a gente sabe que direito é muito puxado. E passou numa prova das mais complicadas e que muita gente não consegue passar. Então agora é só continuar focando toda essa potencialidade que você tem e você verá que é super tranquilo manejar suas frustrações. Talvez nem sempre a gente vai conseguir resolver todas as frustrações, mas vai conseguir manejá-las. Eu lembro que quando eu iniciei, eu tinha um cliente empresarial que ele confeccionava móveis sob medida. E eu trabalhava num outro escritório, no Borges Schmidt e Almeida, ou Borges e Almeida, que era ótimo, muito bom, mas não era bem o que eu queria. Eu até falei sobre isso no vídeo 1. E lá eu conciliava o trabalho do escritório com o trabalho desse meu cliente. Não no horário de trabalho, né? Mas eu trabalhava no BSA de dia, à noite eu chegava em casa e ia fazer as coisas desse meu outro cliente. E eu trabalhava muito, mas muito mesmo. E até não sei se em relação a essa demanda excessiva de trabalho, mas eu estava muito cansada. E eu estava muito frustrada com esse cliente, porque eu recebia as demandas dele do Procon e eram bizarras. Os processos eram bizarros. Eu sempre pensava, não tem como ganhar isso. Ele tá ferrado. Vinha assim, manifestações alegando basicamente que o móvel entregue era um lixo. Que era tipo tirar e jogar num container de lixo. E daí vinha as fotos que a empresa me mandava, o móvel estava perfeito. E eu só tinha aquilo para usar. Fotos e dizer que o móvel era perfeito. O que também era um pouco fraco para a situação real. Até porque foto num processo judicial, a gente sabe, cada ângulo pega o que tu quer que apareça. Tu pode tirar uma foto aqui. A minha taça, eu acho minha taça linda. Eu posso tirar uma foto, ela fica linda. E eu posso tirar uma foto de um outro ângulo que ela vai aparecer a coisa mais horrível do mundo. Que vai parecer mal feita, que vai parecer torta, sendo que não é. Então,
Só tinha fotos. Isso me frustrava um pouco. Tanto que depois eu trabalhei muito para esse cliente, trabalhei um tempo dentro da empresa dele para organizar contrato, organizar par trabalhista. Nossa, eu fiz uma demanda muito grande para evitar isso, para evitar que eu só tivesse fotos e que ele não tivesse uma defesa efetiva. Então, mas, né, a sensação que eu tinha no início era que eu tava defendendo um estelionatário, porque era muito processo, era muita reclamação no Procon. Eu não tinha noção de quantas vendas ele tinha, então consideravelmente a quantidade de reclamação que ele tinha era muito pequena comparada com o nível de vendas. Mas pra mim, que só recebia a parte ruim, a impressão que eu tinha era que era muita mesmo. Sendo assim, eu tava totalmente saturada, aquilo tava me fazendo mal, eu sentindo que eu tava atendendo um estelionatário, mas ele confiava em mim, eu tinha assumido o compromisso de atender juridicamente ele, né? E só que eu tinha essa sensação que eu saía da faculdade, eu tinha que fazer um acordo, porque a melhor coisa era fazer acordo, sempre isso, a melhor coisa é fazer um acordo. Eu defendo muito o acordo, mas nem sempre é. Mas nessa questão de sempre que o consumidor tem razão, sempre que tem que dar fazer um acordo, e tinha muita a demanda era muito grande, eu tinha a impressão que eu estava atuando por um estelionatário, e não era o caso. Até que um dia, e isso me frustrava muito, por isso foi um desse caso. Até que um dia no BSA, esse escritório chique que eu trabalhava, tinha um quadro com mandamentos do direito. E ali eu li 3 mandamentos que me fizeram total sentido. E abriram minha mente, sabe, daquele jeito que tipo, uau, parece uma enxurrada que abre tua mente, uma onda, uma tempestade na tua cabeça e abre a tua cabeça. Eu vou ler pra vocês. Mandamento 5, ser leal. Leal para com teu cliente, a quem não deves abandonar até que compreendas que é indigno de ti. Leal para com o adversário, ainda que ele seja desleal contigo. Leal para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que tu lhe diz. E que, quanto ao direito, alguma outra vez deve confiar no que tu lhe invocas. 6. Tolera. Tolera a verdade alheia na mesma medida em que queres que seja tolerada a tua. 9. Esqueça. A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada batalha fores carregando tua alma de rancor, sobrevirá o dia em que a vida será impossível para ti, concluindo o combate, ouvida tão prontamente tua vitória como tua derrota. Fez sentido para vocês? Para mim faz até hoje. Ali eu percebi 2 lições. Primeiro, relativo à verdade e à perspectiva do meu cliente em relação à verdade. Ser leal com o meu cliente é acreditar nele, é acreditar na verdade dele, porque eu não consigo vestir o calçado do meu cliente, vestir as roupas do meu cliente. Então, eu não sei eu não estava presente, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo voltar no tempo e eu não consigo ser o meu cliente. Então, eu não sei qual que é a verdade do meu cliente, eu não sei qual a tolerância dele para a verdade dele, eu não sei, eu só posso trazer para o processo aquilo que ele entende como verdade, aquela situação e aquela experiência que ele vivenciou, e não eu. E assim como eu tenho a minha perspectiva da verdade, você tem a sua perspectiva da verdade, o meu cliente tem a dele, a outra parte tem a dela também. Isso não é relativizar a verdade, mas infelizmente existe muitas perspectivas de verdade numa situação, num processo judicial. E nesses anos de advogada, eu estudei muito sobre isso. Eu gosto muito do Harari, quando ele fala sobre uma dicotomia entre o eu da experiência e o da narrativa. Não é uma teoria dele, mas ele cita muito bem no livro Homo Deus. Ele diz que nossos cérebros são divididos em hemisférios. Um hemisfério controla o eu da experiência, o outro controla o eu da narrativa. Eles não se ligam. Então, nem sempre a experiência que a gente teve condiz com a experiência que a gente contou. Ou seja, o eu da narrativa não conversa com o eu da experiência e vice-versa. Então, não quer dizer que aquilo que eu estou contando seja realmente o que eu passei. E isso é só uma das teorias que me fizeram começar a assimilar melhor a verdade dos outros. E
recomendo o livro e, inclusive, quem precisar, eu posso mandar o trecho sobre a dicotomia do eu da narrativa ou da experiência para vocês pensarem sobre isso também. Assim também como tem muito disponível no Google sobre esse material, né? Então, eu comecei a assimilar toda essa questão e essas situações que num processo judicial não é obrigatoriamente que uma parte esteja certa e a outra esteja errada. Não quer dizer que tem má fé e obrigatoriamente uma parte está de má fé mentindo sobre a ocorrência de tal fato e procurando uma indenização pela situação. Nem tudo é 880, nem tudo é preto e branco, nem tudo é a minha verdade. E a partir do momento que eu comecei a entender que a verdade dos meus clientes, em qualquer processo que fosse, é a verdade deles e não necessariamente uma verdade universal, as minhas frustrações foram diminuindo. Até por isso que minha pergunta foi, quais são suas frustrações? Porque se as suas frustrações são em relação aos seus clientes, a ficar indignado que eles não veem o mal que estão fazendo aos filhos, que eles não veem que o adolescente tem poder de voto, merece respeito, dignidade, que o adolescente tem seus direitos, que o cliente acha que só ele tá certo sempre. Se essa é a tua frustração, talvez ela nunca vá passar totalmente, porque é natural a gente às vezes ficar meio, nossa, mas ele não vê o que tá fazendo, que pessoa sem noção, quando a verdade de um é muito diferente da nossa. Mas a gente tem que entender que o cliente tem a verdade dele, a realidade dele, a experiência dele, e que se a gente quiser mudar um pouco isso, talvez só com uma terapia, com uma constelação familiar, mas não é a gente que vai forçar isso. A gente tem que entender a verdade do nosso cliente, tentar expor ela, não mentir. Uma coisa é mentir, outra coisa é expor a verdade do cliente. Existe muita diferença entre uma coisa e outra. Mas temos que acreditar no nosso cliente e expor a verdade dele, até porque também existe sim o risco da outra parte estar mentindo. Não vou dizer que é porque é processo de família, que é pessoas magoadas, que às vezes eles não vão estar mentindo. Às vezes vão estar mentindo deliberadamente, sim. Mas esse é o primeiro ponto para resolver suas frustrações. Se suas frustrações vão muito sobre o seu cliente, sobre a forma como ele age, entenda, ele tem a verdade dele. E a gente, a partir do momento que foi contratado para isso, a gente vai ter que conseguir entender e conciliar até mesmo com a nossa verdade. Mas a minha segunda revelação foi em relação a não carregar rancor do processo judicial. E olha, eu tava um pouco frustrada. Eu tinha rancor das partes, do juiz. Gente, agora no EPROC mesmo, dá um rancor do advogado de vez em quando, porque a gente sabe que o EPROC, tu recebeu ali a intimação, a notificação, tu pode ir lá abrir na hora, ou tu tem até 10 dias para ir lá e abrir a notificação, senão ele vai abrir a notificação sozinha. E tem muito advogado que espera, deixa o sistema abrir sozinho, vai abrir lá no último momento para ganhar esses 10 dias a mais de prazo. E isso às vezes frustra, principalmente quando é demanda de família, que é mais urgente. Então, sim, eu ficava muito frustrada até com o advogado e guardando o rancor dele. Porque, afinal, por que eu quero resolver a situação e ele não quer? Mas a gente tem que superar isso quando passar o processo. A gente não pode ficar carregando, a gente tem que carregar os aprendizados que aquele processo nos trouxe. Porque todo processo a gente vai aprender algo. A gente não pode guardar rancor das partes ou do advogado ou do juiz, enfim. Até porque aquilo dali, aquelas pessoas podem repassar pela nossa vida e por processos durante muitos anos ainda, se a gente pretende continuar atuando. Mas, enfim. Tá. Eu falei, talvez a única coisa ali que resolva algumas frustrações seja em relação ao cliente, né? Constelar, fazer terapia e tudo mais. Mas eu recomendo isso também para o advogado. Por quê? Não acredito em constelação. Sinceramente, eu nunca fiz. Eu nunca constelei a minha vida. Já vi muita gente falando que fez diferença. Eu faço terapia, então, para lidar com as minhas frustrações. Futuramente eu quero fazer uma constelação também para
saber na prática como é, pra ver se ajuda em alguma coisa a melhorar minha vida também. Claro, a gente sempre tem que melhorar. Não é porque eu tô aqui fazendo um programa de mentoria que eu não tenho que melhorar na minha vida. Mas a gente não pode obrigar o cliente, mas a gente pode ir. E isso é um ponto. Se a gente tá muito frustrado com o judiciário, frustrado com os processos, frustrados com os nossos clientes, guardando rancor, claro, existem métodos que nós advogados temos para acabar com isso, tanto que é o objetivo desse vídeo, falar sobre frustrações dentro do processo judicial. Mas por que não constelar? Por que não tentar uma terapia? Por que não, advogado, vá atrás das mesmas formas que a gente indica para os nossos clientes de resolver conflitos, vá tentar resolver o que tá, esse rancor, essa frustração que está dentro de você. Ninguém está imune a frustrações, ninguém está imune a ficar triste e magoado com o que acontece no processo judicial, principalmente nós que temos muito. O cliente ele sofre com 1, nós sofremos com 300. Então é normal a gente sofrer, é normal a gente estar frustrado e às vezes não encontrar soluções. Então eu recomendo terapia, recomendo constelação, recomendo qualquer método que digam, olha, isso pode dar resultado. Inclusive sentar e conversar com um amigo, fazer uma mentoria. Isso tudo ajuda. E eu tô aqui pra vocês, pra gente conversar, pra gente tentar identificar suas frustrações e resolvê-las. Aproveito para deixar como dica a leitura dos 10 Mandamentos dos Advogados, Harari também, todos os livros que vocês acharem do Harari é excepcional, ajuda muito, tenho insights nos livros do Harari que eu uso nas minhas peças. Também posso mandar, eu tenho um arquivo de citações que eu vou fazendo sempre de acordo com os autores dos livros que eu vou lendo e eu vou marcando, porque volta e meia aquela citação específica pode ser útil para um caso em concreto, seja meu, seja de um mentorado. Então também, se eventualmente vocês quiserem acesso a essa minha lista de citações, podem me pedir por e-mail, tá? Aqui embaixo. Para quem tá assistindo pelo YouTube, para quem tá pelo Instagram, é pela minha bio mesmo. Espero que eu tenha ajudado vocês a pelo menos pensarem sobre frustrações. Eu sei que eu não resolvi as frustrações de vocês. Talvez eu tenha feito vocês pensarem mais ainda, identificarem mais frustrações ainda. Mas eu tô aqui para conversar e para ajudar vocês a expandirem a sua mente, tá bom? Até a próxima!